Você é teimoso? Quem aqui se admite teimoso assim? Teimoso. Muitos de nós, né? Diante de Deus, todos nós. Tem muita gente que é teimoso em casa, junto à família, né? Filhos teimosos. Às vezes o pai fala, meu pai do céu, né? O pai e mãe ficam olhando, ai Jesus, isso vai dar trabalho, porque é teimoso demais, né? Mas diante de Deus, eu creio que todos nós somos bem teimosos, bem teimosos. E aqui nós temos aí um profeta teimoso, né? O texto nos diz assim: mas Jonas ficou muito aborrecido e com raiva. Ele orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que tu és bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e que mudas de ideia quanto ao mal que anunciaste. Agora, Senhor, peço que me tires a vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. E o Senhor disse: você acha que é razoável essa sua raiva? Então Jonas saiu da cidade e sentou-se no lugar a leste da mesma. Ali construiu um abrigo, sentou-se na sombra para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. E Jonas ficou muito contente por causa da planta. Mas no dia seguinte, ao amanhecer, Deus enviou um verme que atacou a planta e ela secou. Quando o sol nasceu, Deus fez soprar um vento leste muito quente. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que ele quase desmaiou. Então pediu para morrer, dizendo: para mim é melhor morrer do que viver. Então Deus perguntou a Jonas: você acha que é razoável essa sua raiva por causa da planta? Jonas respondeu: é tão razoável que até quero morrer. E o Senhor disse: você tem compaixão da planta que não lhe custou nenhum trabalho. Você não a fez crescer. Numa noite ela nasceu e na noite seguinte desapareceu. E você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? E o texto termina assim. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Os irmãos podem sentar, por favor. Meus irmãos, o capítulo final do livro de Jonas, eu creio que é uma foto sem Photoshop. É uma foto sem retoque, sem maquiagens, daquele que foi o profeta missionário mais bem sucedido de todos os tempos. Sabe aquela foto que você tira e que você identifica, ai, aqui essa ruga está parecendo, né? No outro dia eu estava percebendo isso, eu peguei umas fotos minhas um pouco mais antigas, talvez de uns 10, 15 anos atrás, e eu percebi no meu sorriso que eu quase não via nada. As irmãs chamam de pés de galinha, né? Eu chamo pés de galo velho, né? E eu percebi que a foto estava cheia desses pezinhos assim, mas eram vários, uns 3 ou 4, assim, né? Eu achei interessante. Falei, estou ficando mais velho, envelheci. E algumas fotos você tira e você, poxa, ficou legal esse ângulo, né? A luz está legal e tal.
Mas tem fotos que você não gosta. Mas hoje o que a galera faz? Você tem os filtros, né? Tem fotos que a pessoa posta lá no Instagram, no Facebook, você fala, isso não é a pessoa não. Tá meio esquisito, aí tá bonitinho demais. Tá, esse ângulo tá perfeito demais. Um ângulo certo, com a luz certa, aí você olha e fala assim, a pessoa tratou a foto. Mas o que nós temos aqui no capítulo 4 é uma foto de Jonas sem Photoshop, sem tratamento, sem maquiagem, sem nada. É um missionário, um profeta do jeito que ele é. Essa foto, essa imagem, ela não é nada bela, pelo contrário. É aquela foto que você tira e fala, não posta isso não. Jonas correu do chamado de Deus. Os irmãos permaneçam com a palavra de Deus aberta. No capítulo 1 nós vemos que Deus chama o profeta. O profeta não gosta desse chamado, porque esse chamado era para pregar para um povo chamado, o povo de Nínive, um povo cruel, um povo terrível aos olhos do profeta, mas que o Senhor resolve amar, resolve salvar. Jonas é chamado e Jonas corre desse chamado de Deus no capítulo 1. E aí nós temos o capítulo 2, em que Jonas no capítulo 1 sofre as consequências dessa fuga. No capítulo 2, Jonas então é capturado pela graça de Deus, Deus o salva, o livra da morte. E no capítulo 3 nós vemos Jonas correndo para Deus, mas notem, não correndo com Deus, mas para Deus. E aí no capítulo 4 o que nós temos é uma outra postura de Jonas correndo à frente de Deus. E eu vou explicar o porquê que eu digo que Jonas está correndo à frente de Deus. Quem não gostaria de ter colhido o sucesso que o profeta Jonas colheu? Quem não gostaria, qual cristão não gostaria de, pregando a palavra, anunciando o evangelho, obter o sucesso que o profeta Jonas obteve? Eu gostaria, certamente os apóstolos gostariam, o nosso Senhor Jesus Cristo, enquanto esteve na terra, certamente gostaria. E eu falei aqui na semana passada, eu acho que foi na semana passada, que até mesmo o nosso Senhor Jesus Cristo, enquanto esteve à terra, encarnado, nós vemos que o Senhor encontrou muitas dificuldades diante da sua pregação. Ele pregava, muita gente não se rendia à sua pregação. Os apóstolos passaram por isso. Os servos de Deus, homens e mulheres de Deus, enfrentaram esse tipo de problema, de anunciar a mensagem de Cristo e pessoas não se renderem, pelo contrário, apresentarem muitas dificuldades diante da pregação do Evangelho. E fica claro que Jonas não gostou do resultado da sua pregação. Jonas prega e a cidade se rende diante da mensagem de Jonas. Isso fica claro no texto que nós lemos, no livro que nós lemos do profeta Jonas. Mas também fica muito claro que Jonas não fica nada satisfeito com o resultado dessa mensagem. É o que está aqui no capítulo 4. A história de Jonas, do profeta Jonas, do livro do profeta Jonas, é uma história com um final infeliz. Todos nós gostamos de histórias com um final feliz, né? Um final assim, Hollywood é excelente nisso, preparar filmes e tendo um final exponencial, um final feliz. Nós gostaríamos que o final da história do livro do profeta Jonas fosse o que está escrito no capítulo 3, do verso 5 a 10. Em especial aqui no verso 10, quando diz: Deus viu o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho. Verso 10, capítulo 3. E Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que lhes faria e não o fez. Bom, se o livro terminasse aqui, ia ser espetacular, porque o final seria feliz, mas não foi isso que aconteceu. O final do livro está aqui no capítulo 4. E o que nós vemos é essa postura do profeta Jonas. Esse é o final do livro. Jonas 4, meus irmãos, serve como um espelho para a nossa alma. Tantas vezes aparentamos estar correndo com Deus.
Tantas vezes aparentamos estar fazendo a vontade do Senhor, andando com o Senhor, colocando em prática a vontade dEle no nosso dia a dia. Quando a soberana providência de Deus aponta a outros caminhos, o que acontece em boa parte das vezes é que nós tomamos a dianteira. A dianteira na interpretação dos fatos, na interpretação das coisas, e redicionamos, né? Essa é a expressão? Redirecionamos, essa é a expressão. Redirecionamos a nossa vida. Procuramos tomar um novo rumo. E aí então sofremos. Olhamos para aquilo que Deus tem na sua palavra para nós, e aí interpretamos isso de acordo com o nosso próprio coração, não de acordo com a própria Escritura. Meus irmãos, a palavra de Deus, a Escritura Sagrada interpreta a própria Escritura. Se eu quero saber qual é a vontade de Deus, é na palavra de Deus, não é fora dela, não é consultando o meu coração. Eu tenho um horror a esta frase. Eu sinto no meu coração. Aí começa a me dar arrepio. Sabe? Esse negócio de sentir no coração. Porque a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Eu preciso lidar com o meu coração e muitas vezes eu percebo o pecado no meu coração. As minhas falhas, os meus desejos, as minhas ambições, quantas e quantas vezes, quando confrontados com a palavra de Deus, eu vejo que está tudo errado. E eu preciso voltar atrás, eu preciso me curvar diante do Senhor, eu preciso dobrar os joelhos, eu preciso ser confrontado com a palavra de Deus para eu poder estar no caminho, na vontade, no centro da vontade do Senhor. Jonas 4 reflete a verdade bíblica que diz que o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, olha a aparência, mas o Senhor vê o coração. É o que está escrito em 1 Samuel, no capítulo 16, verso 7. Samuel estava olhando lá, vamos ver aqui quem nós vamos escolher, né? Quem será o próximo rei? Bota essa garotada aí de frente. Aquele ali é bonito, bem, né? Olha, esse cara é forte, tal, tem cara de rei. E não foi isso, nada disso. Vai buscar um pastorzinho. Vamos botar, será ele. O homem não vê como o Senhor vê, né? O coração, o homem, Deus vê o coração. E aqui no nosso texto, Jonas está correndo à frente de Deus, querendo fazer as coisas do seu próprio jeito, fugir da vontade do Senhor. Ele insiste, ele é teimoso. E eu creio que essa também é a nossa postura em muitos momentos. Somos teimosos. Queremos ir à frente do Senhor, como se disséssemos para Deus: Senhor, vem comigo. Se alguma coisa der errado, conserta aí, Senhor, que eu estou com pressa. Vem comigo, Senhor, eu vou fazer do meu jeito. E aí no meio do caminho eu dobro os joelhos, eu faço jejum, eu entro em propósito, 7 semanas disso, 10 semanas daquilo outro, e vão para a igreja, fico mais santo em determinados períodos para consertar as besteiras que eu fiz. Não é isso que a gente faz? É isso. A gente sai tomando, a gente diz: não, eu tenho livre-arbítrio. Ia pegar, esqueci que eu não tenho Angola. É um livre-arbítrio. Vou fazer do meu jeito. Vai nessa, meu filho. Vai nessa. E depois voltamos para Deus todo arrebentado, sangrando, chorando, com o coração esfacelado, ferido pelo pecado, com o coração todo esmiuçado, porque resolvemos fazer as coisas do nosso próprio jeito e rejeitamos a vontade de Deus.
Nesse transporte espiritual, nós falamos, Deus, chega para o lado, porque quem vai ficar no volante sou eu, quem dirige o carro sou eu, quem vai fazer as coisas sou eu farei tudo do meu jeito. E botamos Deus no carona ou então no banco de trás. É como se disséssemos para Deus, olha, Senhor, como dirigimos tão bem. Como se disséssemos para Deus, Deus, eu é que sei o que é melhor para a minha vida. E aí depois que tomamos as nossas decisões, que fazemos as nossas besteiras, que damos de cara na parede, que sofremos os acidentes da vida, aí depois pedimos a Deus, toma o volante da minha vida, toma a direção da minha vida. Deus, faz um milagre aí, Senhor, e até questionamos a Deus. Por que o Senhor permitiu tal coisa? Não é isso que nós fazemos? Questionamos a Deus. Não entendo por que essas coisas ruins acontecem com a vida do homem. Por que Deus fez isso? Ficamos chateados. Quem aqui nunca ficou chateado com Deus? Para Jonas, Nínive não merecia a compaixão do Senhor. Para Jonas, Nínive não merecia a graça de Deus. Para Jonas, Nínive deveria ser condenada. Ainda no capítulo 3, no verso 4, diz, Jonas começou a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava dizendo, ainda 40 dias e Nínive será destruída. Quando ele falou isso, certamente o coração dele, vai ser destruída. No capítulo 4, verso 2, ele orou ao Senhor e disse, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra, por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que tu és Deus bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e que mudas de ideia quanto ao mal que anunciaste. Aí o coração dele afunda. Jonas tentou tomar o lugar do soberano Senhor, ele se fez juiz. E eu quero encerrar esta série de mensagens respondendo duas perguntas fundamentais. A primeira, que resultados colhem quem corre à frente de Deus? Queremos ver os resultados da obstinação na vida de um cristão teimoso. É isso que vamos ver aqui. E a segunda pergunta é, que resposta Deus dá ao filho que corre à sua frente? E a ideia aqui é que nós precisamos enxergar a resposta da compaixão desse Pai amoroso que é o nosso Deus. Então, o primeiro ponto aqui, os resultados da obstinação do filho teimoso, aquele que corre à frente de Deus, aquele que quer fazer as coisas do seu próprio jeito. Precisamos compreender que nós não fomos criados para vivermos separados de Deus. O Criador não nos fez para corrermos dele em desobediência como uma criança faz. O Criador não nos fez nem para corrermos à sua frente com teimosia, como nós vemos aqui o profeta Jonas fazendo. Mas infelizmente, meus irmãos, é isso que nós fazemos na nossa vida em muitos momentos. O desejo do coração do pecador é fazer prevalecer a sua própria vontade, sobrepujando toda e qualquer autoridade que sobre ele se levanta. Não é assim? Não é isso que nós vemos na nossa própria vida? Eu ouso dizer que pouquíssimas pessoas têm facilidade para lidar com autoridade. Nós temos muita dificuldade de lidar com autoridade, de ter um chefe. Essa minha pausa é proposital. Todos nós. Não são poucas as vezes que a gente encontra
vê isso em lares, em famílias, filhos, diante de governos. Sabemos da corrupção, da imoralidade, do descabimento, das atrocidades que são cometidas pelas autoridades. Mas a Bíblia diz que nós devemos nos submeter. E nós precisamos parar e pensar um pouquinho. Encontramos dificuldades de honrar aqueles que estão acima de nós. Você procura honrar o seu chefe? Ou você tem dificuldade de honrar o seu chefe? Eu não estou dizendo para você concordar com os erros dele, é diferente. Mas muita gente encontra muita dificuldade com isso. O filho muitos encontram dificuldade de honrar os pais, obedecer aos pais. O desejo do coração do pecador, meus irmãos, é fazer prevalecer a sua própria vontade. Assim, nós nos relacionamos com Deus em muitos momentos. Queremos que a nossa vontade seja feita, ignoramos que a palavra de Deus diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Ignoramos aquilo que Deus fala conosco. E quando o pecador não consegue que a sua vontade venha prevalecer, ele corre do Pai numa direção oposta. Ou até mesmo na mesma estrada, mais à frente, interpretando os fatos e agindo segundo o seu próprio coração caído. E o resultado dessa obstinação desse filho teimoso, esses resultados não são agradáveis. Pelo contrário, o fruto disso é ruim. E eu quero compartilhar algumas coisas. A primeira coisa, a obstinação do filho teimoso destrói a sua paz. Nos versos de 1 a 3, o que nós temos aqui. Jonas ficou muito aborrecido e com raiva. Essa poderia ser traduzido também com irado, né? Ele está irado. Acho que a NVI traduz como ira. Oi? Enfurecido. É pesado o termo. Ele olha para a misericórdia, para a graça de Deus, para o feito de Deus, e diz: que droga! Na tradução ultra atualizada do pastor Evandro. Aí ele ora ao Senhor e diz: ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra. Notem essa oração, meus irmãos, a gente precisa compreender. O verso 1 está dizendo que ele está irado. Então imagina como foi essa oração. O pastor está lendo aqui, parece até: oh Deus, não foi isso que eu falei. Não foi dessa forma. Ele está irado. Eu teria que contratar um ator. Acho que isso ficaria muito bom. Qual é o melhor ator brasileiro na atualidade? Vou fazer uma propaganda rápida aqui dele. Oi? Um deles aí, o melhor deles aí. Oi? Fagundes. Bom, Fagundes é monstro, né? Esse cara aí é bom. Chamar esse cara para mostrar raiva. Interpretar. Porque é verdade, gente. Ele está aqui assim. E ele vai dizer: por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, que mudas de ideia quanto ao mal que anunciaste. Agora, Senhor, peço-te que tires a vida, me tires a vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. O verso 3 está deixando clara a intenção dele, o coração dele. Ele está querendo a morte. O Senhor fez desse jeito, então tira a minha vida. O Senhor decidiu fazer isso, então tira a minha vida. Temos aqui um profeta bem-sucedido, mas profundamente descontente, descontroladamente irado e totalmente destruído. Um profeta sem paz.
além do cansaço, fruto dessa correria por causa de tanta teimosia, de querer fazer as coisas do seu jeito, isso cansa. Jonas também está sem paz por causa da sua rebeldia. Imagina, ele está andando e isso tudo está dentro do coração dele assim. Sabe quando você fica chateado com alguém? Fica chateado com o seu chefe? Quando você fica chateado com o seu marido, com a sua esposa, que fez algo que você não queria, aquilo feriu o seu coração, aquilo machucou você, você passa o dia inteiro com esse treco no coração. Vai trabalhar com esse treco no coração, chega em casa com um treco no coração, vai dormir, se for com o marido ou com a esposa, então babou, que vai dormir na mesma cama, porque a Bíblia não permite você ir dormir na sala, tá, Farol? Entendeu? Você dorme na mesma cama e vira para o outro lado, fica lá na beirinha. Se ele encostar em mim, eu desencosto. Se ela vier de gracinha, de noite, para me abraçar, fingindo que está dormindo, eu desabraço. E muitos casais precisam dormir com ponto de contato, né? Para ser positivo ou negativo. Não, hoje não, hoje eu sou neutro. Já viu? Tem o positivo, o negativo e o neutro, não é isso, meu irmão Antônio? Tô certo? É aquele pino de tomada que você tem, são 3 pinos. Positivo, negativo e o neutro. Não, hoje não. Nada, sem contato nenhum. Ela estica o pezinho, a miserável faz isso. Para tocar. Você não aceita. Está com raiva, aquilo fica no coração. Jonas estava sem paz por causa da sua rebeldia. O coração dele não parava de ficar remoendo tudo isso. Olha o que Deus fez. É por isso que eu tentei fugir, por isso que eu fiquei longe. Melhor é morrer do que ver esse feito de Deus. Para mim seria melhor morrer do que ver essa cidade se render diante do Senhor. O coração dele estava cheio de ansiedade, sabe? Sentimentos que não deixa você dormir, você fica sem paz. E o resultado é que ele está querendo morrer, ele pede para si a morte. Meus irmãos, quem constrói a vida sobre pensamentos ou planos que não são os de Deus, quem vive apenas para a realização pessoal, perde a paz. Sempre que tem as suas verdades contrariadas, os seus planos frustrados, perde a paz. Não fica em paz no seu coração. Quem vive teimando com as Escrituras, quem vive teimando com os planos de Deus, na verdade se torna um escravo das suas ideologias, escravo das suas paixões, é um escravo. Ele não tem paz, ele não tem tranquilidade, ele está preso a isso, a esses sentimentos, a essas agitações da alma. Eu queria que fosse disso, mas Deus está fazendo de outra maneira. Por que Deus está fazendo de outra maneira? A obstinação do filho teimoso destrói a sua paz. Eu espero que você hoje não diga: eu estou com falta de paz no meu coração porque eu tenho sido obstinado no meu caminho. Sei qual é a vontade de Deus, mas eu tenho feito outra coisa. Sei o que Deus quer de mim, mas eu não quero o que Deus quer, eu quero o que eu quero. E fica igual criança emburrada no canto. Sabe, criança pequenininha? Que fica pedindo o pai: não, agora não, agora não, agora não, e faz biquinho e tudo. A gente faz a mesma coisa, meus irmãos. Segunda coisa, a obstinação do filho teimoso desvia-o do seu propósito e distorce também a sua perspectiva. Dos versos 3 a 11 é o que nós vemos. Seu propósito desviado e a sua perspectiva também distorcida. Ele vai dizer que para ele é melhor morrer. Para mim é melhor morrer. Mas Deus não nos criou para nós mesmos. Fomos criados para a glória de Deus, não é isso que a Bíblia nos ensina? É isso.
Fomos chamados para honrar e glorificar o nome do Senhor. Este é o fim principal do homem. A minha vida, meus irmãos, ela não está centrada e não pode estar centrada em mim mesmo. Se eu viver neste mundo, nesta terra, olhando apenas para o meu coração, terrível vida eu terei. Imagina uma sociedade assim, e é o que nós temos. Pessoas preocupadas apenas consigo mesmas. A gente faz isso em muitas, diversas formas. Encontramos dificuldade de levantar a cabeça e olhar para o próximo, de pensar no outro. É a minha vida, o que é melhor para mim, é o que eu quero, é o que eu penso. Mas o seu próximo, não, a minha questão é comigo, é a minha vida. Jonas enxergava a vida com as lentes do melhor para mim, era isso, era dessa forma que ele olhava para si mesmo. Estava desviando ele do propósito de Deus para a sua vida, a glória de Deus e o amor pelo próximo. Ele não estava pensando na vontade de Deus, ele não estava considerando a soberania do Senhor, ele não estava considerando que ele era profeta do Senhor. E ele também não estava considerando o próximo. Pessoas estavam perdidas nos seus delitos e pecados. Uma nação estava completamente perdida e ele não conseguiu considerar fora do seu coração. Tudo era ele, é meu, sou eu, é para mim. Essa não é a fotografia da sociedade? Não é a fotografia do mundo? O que importa sou eu. O que importa é se eu estou bem. O que importa é se eu estou feliz. Muitas famílias estão desfaceladas por causa disso. É para mim, é para mim, é para mim. Sou eu, sou eu, sou eu. E eu creio que a igreja de Cristo Jesus tem pecado com relação a isso. Porque muitas vezes deixamos de olhar para fora. Deixamos de pregar o evangelho aos que estão perdidos. Não nos sentimos tocados, entristecidos, quando pessoas morrem sem Cristo. Não nos incomoda mais não anunciar o Evangelho. Não nos incomoda mais compartilhar a graça que nos alcançou. Não nos incomoda mais a miséria espiritual, sobretudo, das pessoas à nossa volta. Não nos incomoda o fato de milhões e milhões de pessoas estarem indo para o inferno. Isso não toca mais na nossa vida, no nosso coração. Isso não mexe mais com a gente. Basta eu ser salvo e está tudo certo. Basta vivermos aqui no nosso gueto espiritual, nesse cercadinho espiritual, e a sociedade está aí, perdida, sem Cristo, sem o amor de Deus, cega espiritualmente, caminhando para o abismo, e eu não me importo. Que evangelho é esse? Que amor de Deus é esse? Jonas estava mais preocupado com as coisas do que com gente. Ele estava dando mais valor ao conforto do que ao cumprimento da grande comissão. Quando Deus destrói a planta que ele mesmo havia feito crescer sobre a cabeça de Jonas, Jonas fica chateado. Mas Jonas não fica chateado com o povo que estava perecendo. A obstinação do filho teimoso, do pecador, distorce a sua perspectiva. Ele não enxerga direito. Saem as lentes do evangelho, ele não enxerga direito. Ele não discerne direito. Ele caminha com a profunda miopia espiritual. Ele precisa das lentes espirituais do Senhor. Mas a segunda
pergunta que eu quero trazer a resposta é a resposta da compaixão do Pai amoroso, né? Falamos aqui sobre que resposta Deus dá ao filho que corre, aliás, falamos que resultados escolhem quem corre à frente de Deus, e agora, que resposta Deus dá ao filho que corre à sua frente? E é a resposta da compaixão do Pai amoroso. Nós vemos aqui algumas dessas respostas. Jonas 4, de um lado, revela os resultados dessa obstinação do filho teimoso, mas a graça de Deus apresenta também essa resposta de Deus que o Senhor dá para Jonas. Esse pai amoroso continua amando o filho, mesmo quando ele vê que o filho é obstinado, que esse filho está querendo trilhar o seu próprio caminho, com a sua paz destruída, seus propósitos desviados, suas perspectivas distorcidas. E qual a resposta que Deus dá a tudo isso? Primeiro, nós vemos a paciência desse pai amoroso. No verso 4, olha o que Deus responde. O Senhor disse: você não acha que é razoável? Você acha que é razoável essa sua raiva? É a pergunta que o Senhor faz. Deus ainda dialoga com Jonas. Vamos pensar aqui, fazer uma loucura, um exercício louco, nos colocarmos no lugar de Deus, que é loucura. Você dialogaria com Jonas? Eu sou o soberano, ponto final. Vai ser assim, meu filho. Não quer isso? Eu acabo contigo e começo com outro. Não é assim que a gente faz? Mas Deus não desistiu do profeta. Nós vemos que Deus continua amando o profeta, continua tendo paciência com esse profeta. E assim, da mesma maneira, também Deus não desiste de nós. O nosso Deus é um Deus gracioso, é um Deus paciente para conosco. O pai não tratou o profeta como ele merecia. Ele não pesou a mão dele sobre o profeta, mas ele disciplinou o profeta. E quando eu digo disciplinou, eu acho que eu já falei dessa ferramenta aqui, que eu acho ela espetacular, né? Sargento, o nome da ferramenta. Você tem uma madeira torta, você compra uma madeira, fala pro cara: olha, a madeira tem que vir no prumo, tá? Certinha, por favor. Aí você fala tanto com o rapaz da madeireira, e ele: não, chefe, pode ficar tranquilo, ela vai chegar ótima para você. Aí a madeira chega na sua casa, assim. Aí você fala: meu Deus do céu, não falei pro cara. Existe uma ferramenta que você pode construir, ela chamada sargento. Você vai molhar a madeira todinha, umedecer bastante ela. Aí pregar um prego, algo bem firme numa ponta, numa extremidade e na outra. E vai colocar a madeira ali, vai trazer com cuidado para ela não quebrar. Apoiou, ela está ali pronta, vendo quando você vai lá com um pouquinho de água, joga por cima da madeira. Espera um dia e meio, 2 dias, você vai perceber que a madeira vai estar assim. É isso que Deus faz comigo e com você. Ele nos disciplina. Essa disciplina, por vezes, nos é pesada, porque a gente não gosta de entrar no sargento de Deus, né? Porque vai incomodar, vai doer, talvez machuque um pouquinho, você vai reclamar, você vai chorar um pouco, você vai dizer: eu não queria que fosse assim, tinha que ser de outra maneira. É aquele choro normal, né? Choro. Mas é isso que Deus faz. O que nós vemos com Jonas, Deus pacientemente buscou Jonas, chamou Jonas para si com posturas e palavras. Ele fez crescer uma planta no verso 6, fez a planta morrer no verso 7, expôs Jonas ao sol escaldante no verso 8, dialogou com ele no verso 9 e o confrontou com verdades nos versos 10 e 11.
Deus foi direto com ele, no verso 10. E o Senhor disse: você tem compaixão da planta que não lhe custou nenhum trabalho, você não a fez crescer, nem numa noite ela nasceu e na noite seguinte desapareceu. E você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? É o caminho que Deus utilizou para tratar do coração do profeta Jonas. Esse Deus paciente com ele, esse Deus, esse Pai amoroso, buscou trazer Jonas de volta para o seu colo. E é isso que Deus faz comigo e com você. Pois nós também somos teimosos. Esse é o título da mensagem, achei. Nós somos teimosos. Deus ainda age pacientemente conosco, Ele cuida de nós, Ele move-se ao nosso redor, Ele nos disciplina, Ele nos confronta com a sua graça e com o seu amor, com a sua verdade, com a sua palavra. Tudo isso é um gesto amoroso do nosso Deus. O Pai amoroso, Ele é paciente. Mas nós também temos uma outra coisa, que é o perdão desse Pai amoroso. Essa é a outra resposta do Senhor. Deus faz 3 perguntas, aliás, 3 perguntas para Jonas. No verso 4. Você acha que é razoável essa sua raiva ou essa sua fúria, né? Numa outra versão? Você acha que isso é razoável? A resposta de Jonas é simples. Sim, eu acho razoável. Quando aí tem uma outra pergunta: você tem alguma razão para estar assim furioso, Jonas? Em outras palavras, no verso 9. A resposta de Jonas em outras palavras, também sim. Mas nos versos 10 e 11, o que Deus está perguntando para Jonas é o seguinte: você tem pena dessa planta e não manifesta misericórdia para com o povo? É isso mesmo? Você não fez nada para essa planta crescer? Eu aqui trouxe a vida, mas você agora não tem compaixão para com o povo? E qual é a resposta que Jonas dá? Nenhuma. Há um total silêncio. O texto acaba assim. Jonas, capítulo 4, acaba assim. O livro de Jonas acaba desse jeito, um total silêncio do profeta, diante de uma pergunta do Senhor. Não há o que responder quando o coração está do jeito que está. Em outras palavras, o que nós podemos dizer, afirmar, é que Jonas, aqui no capítulo 4, diante dessa última pergunta do nosso Deus, Jonas reconhece que ele está errado. O seu silêncio, na verdade, é uma resposta para Deus. Em outras palavras, Senhor, o Senhor está certo, eu não vou ficar quietinho. Sabe quando nós, filhos, somos advertidos pelos nossos pais? Quando nós somos advertidos por alguém? Quando um chefe vira para você e bota você de frente para a parede e diz: olha, você fez errado, e não dá nem para dizer mais, sabe? E a única coisa que você pode fazer é ficar de cabeça baixa, em silêncio, pedir desculpas. É a única coisa que você pode fazer. O silêncio de Jonas é exatamente isso. Deus tem razão, eu não tenho o que responder para ele. O meu coração é mau mesmo. Eu sou assim, eu estou errado. E eu quero concluir, meus irmãos. Semelhantemente a Jonas, a nossa fotografia diante de Deus também não é boa. Esse aqui é o retrato do profeta Jonas. Esse retrato não é bonito. E semelhantemente o nosso retrato também não é bonitinho. Esse retrato nosso denuncia quem nós somos, a maneira como nós vivemos no mundo. Denuncia quem de fato nós somos aqui dentro. Mostra as nossas rugas,
mostra os nossos defeitos, os nossos pecados, as nossas iniquidades, mostra quem de fato nós somos. Essa história está na Bíblia para revelar que Deus tem compaixão do pecador. O que nós temos aqui, esse livro do profeta Jonas, é um livro bastante interessante, pois é uma biografia. E não é aquela coisa bonitinha que mostra, falando dos meus feitos gloriosos. Não é uma propaganda do profetismo do profeta Jonas. Não é propaganda. É uma destruição da autoimagem e de uma exaltação da imagem de Deus, da misericórdia e da graça de Deus. Jonas, o profeta Jonas, é um profeta apaixonante por isso, porque ele não está preocupado com ele mesmo. Aqui no final, o coração dele está tão desligado de si mesmo, que ele apresenta a sua história, que é uma história que destrói a sua imagem, mas isso não importa, porque o que importa é a graça de Deus, é o amor do Senhor. Então ele registra. E quem de nós registraria a sua própria história assim? Quem de nós colocaria para a posteridade tal coisa? Quem de nós seria capaz de descrever o seu passado para os seus filhos e colocando as suas desgraças, os seus erros, os seus pecados, as suas aflições, as suas angústias, as suas inconsistências? Quem de nós seria capaz de relatar as suas misérias espirituais aos seus próprios filhos? Dizendo, olha, eu fiz isso, eu me prostituí, eu me entreguei, eu traí, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, eu pensei nisso, eu tive vontade de matar. Quem de nós deixaria isso para os seus próprios filhos? Nenhum de nós. Jonas, portanto, não está mais preocupado consigo mesmo, mas ele está colocando apenas o Senhor, ele está mostrando a compaixão do Senhor pelo pecador. Esse livro está aqui para mostrar para a gente que o Evangelho precisa chegar até os confins da terra, o Evangelho precisa ser anunciado, nem Nínive deve ficar fora disso. Em outras palavras, não há ninguém que nós possamos nos furtar de anunciar o Evangelho. Fulano de tal matou e fez isso, matou a própria mãe, não interessa, prega o Evangelho para o sujeito. Beltrano invadiu uma casa e abusou sexualmente de tantas pessoas. Não interessa, prega o Evangelho para esse sujeito. Ele precisa ouvir o Evangelho. Alô? Amém. Já estou com o horário avançado. Ai, Jesus amado. Me perdoe, gente. E o livro revela também, por último, que o profeta é muito semelhante a gente que vive correndo de Deus ou tentando correr à frente de Deus. Não quero o que Deus quer. Ou Deus fala, tá bom, mas vou fazer do meu jeito. Que a gente não seja assim. Em o nome de Jesus. Amém? Eu vou chamar a nossa...